Deus não tem tempo para ouvir rádio ou ouvir televisão por causa disso. Deve haver um barulho terrível nos seus ouvidos porque ele ouve tudo, a não ser que ele tenha pensado numa maneira de desligar. Deus vê tudo e ouve tudo e está em toda a parte. E o que o mantém muito ocupado. Por isso não devem desperdiçar o seu tempo passando por cima do pai e da mãe a pedir qualquer coisa que eles vos disserem que não podiam ter. Princípio da subsidiariedade. Jesus é o Filho de Deus. Ele costumava fazer todo o trabalho duro, como caminhar sobre a água, fazer milagres e tentar ensinar as pessoas que não queriam aprender nada sobre Deus. Por fim, cansaram-se de o ouvirem, pregarem e crucificarem. Mas ele era bom e eterno, como o seu pai, e disse-lhe que eles não sabiam o que estavam a fazer e para ele lhes perdoarem. E Deus disse, ok. O Papa Bento XVI, na Porta Fide, propõe um programa, como já vimos, que vai do âmbito da Igreja Universal até ao nível paroquial e dos movimentos e associações. Ao nível da Diocese, as propostas já as conhecemos, foram explicadas de uma forma resumida no nosso encontro na Betinha e depois também na nota do Pastoral Dom Sr. Virgílio, vamos ter acesso a ela, com certeza, hoje. Vou partir desta nota pastoral e situar o programa pastoral que vou apresentar. E gostaria de começar por exatamente citá-lo no capítulo 6. Trabalhai, Dom Gildo na nota, parte do capítulo 6 de São João, para aprofundar este ano da fé. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Disseram-lhe então, que havemos nós de fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes, a obra de Deus é esta, crerem naquele que Ele enviou. E Jesus, no Evangelho de São João, diz na sua oração sacerdotal, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Todos os cristãos somos chamados a participarmos nesta obra de Deus e a vivermos aquele amor pelos homens que levou o Pai, que tanto amou o mundo, a enviar o seu Filho Jesus Cristo, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois diz São João, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se todos os cristãos recebem este chamamento e este mandato a trabalhar na obra de Deus, de uma forma especial nós padres, nós fomos configurados com Cristo para vivermos a partir dele e traduzirmos para o mundo esta paixão de Deus pela salvação dos homens. Somos nós que oferecemos ao mundo aquela comida que dura até à vida eterna. E não me refiro só à Eucaristia, mas à palavra que salva, pois também ela é alimento de vida eterna. O Papa, e com ele a Igreja, esperam que este ano seja um ano de renovação e aprofundamento da fé dos crentes, tanto como adesão pessoal do homem a Deus, como assentimento livre a toda a verdade revelada por Deus. O que é esse aspecto, o duplo aspecto da fé. Adesão pessoal à pessoa de Jesus e, ao mesmo tempo, assentimento livre à verdade revelada por Deus. Mas, ao mesmo tempo, espera que seja uma oportunidade de fazermos brilhar com uma evidência maior a alegria e o renovado entusiasmo do encontro com Cristo. E então o ano da fé começa por nós, padres e bispos. Começa por nós, somos os primeiros a sermos convidados a renovarmos a nossa própria fé, a renovarmos a graça de sermos cristãos, batizados e de termos sido salvos por Cristo pela sua morte e ressurreição. Este ano, num colóquio em que estive, em Roma, encontrei lá um livro de um professor latranense, que é este, dizia assim, faut-il encore se soucier du salut des âmes? Chama-me a atenção este título. Ainda devemos preocupar-nos hoje e falar disso, da salvação das almas. Achei um pouco interessante isto. Parece uma linguagem já um pouco ultrapassada. Desfolhei-o e interessei-o, comprei-o e li-o. E lembrou-me algo que senti que estava relegado para segundo plano na minha linguagem e na minha pregação. E até na minha vivência.
Nós vivemos todos numa época em que o que nos interessa é o aqui e o agora, o já. Durante séculos, quando falávamos de salvação e vida eterna, toda a gente sabia que falávamos do céu, de estar com Deus, de atingirmos a plenitude da nossa vida, ver e estar com Deus. Mas porque isso pareceu que era uma evasão da realidade, deixávamos de trabalhar neste mundo para conseguir um mundo melhor, deixando a luta pela justiça. Então nós corremos o risco de reduzir a promessa da salvação e da vida eterna à experiência da comunhão com Deus nesta vida, que de facto é já uma felicidade, acreditar em Deus aqui na Terra. Diz o nosso Bispo, na sua nota pastoral, a experiência humana continua a mostrar que o homem que se fecha a Deus não consegue libertar-se dos medos e angústias da vida. Realmente a fé é libertadora já para esta vida e é importante conhecer a Deus o mais cedo possível, e por isso Santo Agostinho dizia: tarde vos amei, ó beleza sempre nova e tão antiga, tarde vos amei. Devia ter sido há mais tempo, perdi tempo ao não vos conhecer. Realmente a fé é uma força libertadora. No entanto, será só a fé uma libertação intramundana? E todos sabemos que não. O anúncio da fé, a que este ano somos convidados, é para que a fé dê sentido à vida das pessoas e realize também aquela libertação a que Jesus se referia na sinagoga da sua terra. O Senhor ungiu-me e enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a proclamar a libertação aos cativos e a alegria aos que sofrem. Mas a fé é também, eu quase diria, e ainda mais, uma forma mais profunda para abrir a porta da salvação eterna. Os grandes missionários da história da Igreja viveram este zelo da salvação das almas. São domingos passavam muitas horas de noite a rezar perguntando a Deus: Senhor, o que vai ser dos pecadores? Os pequenos Francisco, Jacinta e Lúcia perceberam muito bem pela mensagem de Maria a necessidade de rezar e oferecer sacrifícios pela conversão dos pecadores. Até tiveram uma visão no inverno que os deixou abalados e que os levou a oferecer ainda mais sacrifícios pela conversão dos pecadores. Era, no fundo, um profundo ato de amor aquele de rezar pela salvação dos homens. É certo que no tempo de São Domingos e de São Francisco Xavier, que queria batizar toda a gente que pudesse, pensava-se que sem batismo e sem pertencer às fronteiras visíveis da Igreja não havia salvação. Mas depois que a reflexão teológica e uma melhor leitura bíblica nos ajudou a compreender que o coração de Deus é muito mais largo do que isso e que existem outros meios através dos quais o homem pode ser salvo, então houve um cruzar dos braços na atividade missionária. Deixou-se o zelo pelo anúncio aos não crentes. Afinal, todos podem salvar-se, desde que sejam fiéis à sua consciência. E depois Deus é tão bom e tão misericordioso que nem seria bom pai se deixasse que algum dos seus filhos se condenassem. Mas sabemos que na leitura do Novo Testamento, através de parábolas e discursos, é impossível negar a possibilidade de errarmos o alvo da nossa vida e vivermos a condenação eterna. A parábola das 10 virgens, o rico e o pobre Lázaro, a parábola dos talentos e tantas outras, em que o Senhor nos mostra também que tenhamos atenção à responsabilidade e à forma como usamos a nossa liberdade. Esta vida é muito curta e transitória, mas a levar onde se decide a nossa eternidade. E Deus leva a sério as escolhas que fazemos. Partilho convosco que a leitura deste livro me fez bem, pois se já viviam um certo zelo ainda pequeno pelo anúncio da fé, como salvação para a nossa vida, às vezes esquecia que é também minha missão fundamental ajudar os crentes a encontrarem o caminho do céu. Como disse o Santo Cura d'Ars, aquele rapazito que lhe indicou o caminho para a aldeia de Arce: tu ensinas-me o caminho de Arce, eu ensinar-te-ei o caminho do céu. Penso que Santo Cura d'Arce, como tantos outros santos, viveram a paixão pelo anúncio do Evangelho e para levar às pessoas a experiência da comunhão com Deus, é porque elas não olhavam para um horizonte limitado desta vida que é curta, mas estavam projetados na eternidade. Propor a fé com alegria, com entusiasmo, como reforça o nosso Bispo, pois a fé da alegria é ensinar o caminho do céu, pois a fé começa por ser um encontro com alguém
que dá sentido à nossa vida, que abre à vida um rumo decisivo, mas depois é também o seu seguimento, a vivência da sua palavra ou da sua doutrina. A minha ajuda na obra da evangelização, lembrar-me que se conseguir ganhar aquele irmão para Cristo, ele experimentará não só o sentido da vida, uma vida transformada, a sua vida neste mundo será melhor, mas sobretudo poderei abrir a possibilidade de entrar um dia na comunhão eterna com Deus, e isso é que vai dar a eternidade, porque no fundo esta vida é tão curta. Bom, isto foi um desvio talvez que quis fazer. Volto então ao princípio, caros padres. Nós, à cabeça de todos os cristãos, somos chamados a trabalhar na obra de Deus, para que o mundo creia. E temos a missão mais bela do mundo. E não sei se nós nos damos conta disto. Como diz, e às vezes, nesta que ouvimos dos leigos, tanto o Dr. António Pinto de Leite como o João Pedro Tavares, nos reforçaram isso, a nossa bela missão, que nós às vezes esquecemos. Temos a missão mais bela do mundo e por isso temos de sentir a alegria de ser padres e não termos vergonha, que não temos, de o ser. Pois ela não toca só este mundo, embora tenha muito a ver com ele, mas abre-se a um horizonte ilimitado de eternidade. A nossa ação de pastores exerce uma influência muito maior do que a qualquer outra pessoa. Por isso Jesus dizia, trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas por aquela que dura até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Por isso temos essa comida com alegria. Como vamos então realizar essa obra? Já estamos a realizar há muito tempo todos. Tem sido isso a nossa vida, de padres, as nossas lutas e combates, os nossos anseios e dúvidas, os nossos sofrimentos e lágrimas, mas também, sobretudo, a nossa alegria e a nossa razão de viver. Então, o que é que este ano da fé pode trazer-nos de novo? Já desde todos, com certeza, a Carta Apostólica Porta Fidei, bem como a nota pastoral do nosso Bispo. Já estivemos na Radinha, onde apresentámos algumas poucas e simples propostas para este ano da fé. Eu apresentaria isto numa certa ordem, começando por nós mesmos. Renovarmos a alegria de sermos cristãos, de acreditarmos no Senhor. Renovarmos a alegria de sermos padres, sacramento do bom pastor que dá a vida para as suas ovelhas, e membros de um presbitério que tem por cabeça o próprio Bispo. Com a carta a Timóteo diria, recomendo-te que reacendas no dom de Deus, que se encontre em ti pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos concedeu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e bom senso. Cada um encontrará as formas que achar melhor para servir mais ao dom de Deus e viver a alegria da fé. A Diocese propõe uma reflexão mensal usando apenas uma manhã. Será aqui no Seminário de Coimbra e uma forma de orarmos em comum e crescermos na comunhão fraterna. As datas estão no calendário da Diocese que vos vão ser distribuídas, serão na primeira terça-feira de cada mês, com exceção do dia 1 de janeiro, por motivos óbvios, que é dia 1 de janeiro, a primeira terça-feira, e portanto essa terça-feira passará para a segunda terça-feira de janeiro, e também em abril, em que não haverá esse encontro, e serão as únicas duas exceções. De resto, será sempre na primeira terça-feira do mês, de cada mês, em que nos encontraremos amanhã só, para fazermos uma reflexão e nos encontrarmos como irmãos em oração e em escuta da palavra de Deus. Haverá sempre impedimentos válidos e inultrapassáveis de última hora, mas seria um bem para todos se nós bloqueássemos já a nossa agenda a primeira terça-feira de cada mês. Seria bom que este ano... Já estão ocupadas todas essas primeiras terças-feiras. No Caritas Christi há 3 anos ou 4. Pois é o que eu estou a dizer. Pode haver coisas que são inultrapassáveis e que não se podem. Mas todos aqueles que puderem, seria bom que pusessem já nas agendas. Creio que este ano podíamos estar todos a um passo maior na comunhão presbiteral. Nós somos todos diferentes. Temos carismas diferentes. Visões da vida e da Igreja diferentes. E ainda bem, isso é que é a riqueza. Mas no meio dessas diferenças todas, é possível vivermos o amor fraterno, a caridade.
A messe é grande e nós somos poucos. Se não remamos juntos em união com o bispo para o mesmo lado, a mensagem não passa e tudo se torna infecundo. Por isso precisamos rezar uns pelos outros, para todos vivermos a unidade e ajudarmos mutuamente a viver uma maior comunhão fraterna. O ano da fé poderia ser também um ano para nós do aprofundamento da nossa comunhão e da nossa unidade. Dizem-nos as propostas concretas da Carta Apostólica Porta Vida número 6. A formação permanente do clero poderá ser concentrada especialmente neste ano da fé, nos documentos do Concílio Vaticano II e no Catecismo da Igreja Católica, tratando, por exemplo, de temas como o anúncio de Cristo ressuscitado, a Igreja Sacramental de Salvação, a missão evangelizadora no mundo, etc. Nós optámos este ano, na nossa formação permanente, por este tema, a missão evangelizadora no mundo de hoje, ou se quisermos, sobre a nova evangelização, até porque o sínodo que começa em outubro será sobre a nova evangelização. E por isso esta semana de formação poderá ser aberta a leigos, a alguns leigos mais responsáveis nas paróquias, será animada por por um dos bispos mais conceituados hoje na nova evangelização, Dominique Rey. Há 3 figuras assim de proa, a quem são reconhecidos alguma importância nestes assuntos de nova evangelização. Um deles é o bispo Fisichella, presidente da Comissão Pontifícia para a Nova Evangelização, o cardeal Gianfranco Ravasi, presidente do Conselho Pontifício para a Cultura e responsável do Pátrio dos Gentios, e em França é Dominique Rey, bispo de Toulon, no sul da França, que constantemente é convidado por toda a parte para fóruns internacionais sobre a nova evangelização. Já esteve também em Setúbal a fazer uma conferência e a pregar a um tipo de padres que parece que gostaram muito de ouvir, até foi lá um para a sua diocese, conhecer um pouco como a diocese está organizada para a nova evangelização. Está mesmo aqui um grupo de padres, não estão aqui, são de facto da Canção Nova, que estão lá também nessa... estão aí, tem razão. Padres também que estão nas Milhares, também está lá uma comunidade em Toulon e outra da Canção Nova. Ele aceitou vir a Coimbra a animar esta semana, porque antes também está em Espanha e em Toledo, e por isso virá de Toledo para cá diretamente, e assim o aceitarem. Será segunda, terça e quarta com ele, mas depois a quinta-feira é com a Prata da Casa connosco, continuaremos o trabalho. Ele não fala português, mas haverá tradução simultânea para os que não conseguirem dominar bem esta língua. Já agora gostaria de saber quantos aqui é que acham que precisam mesmo. Nós queremos que vocês entendam tudo, para não eu entendo umas coisas. Não, que entendam tudo. Quem é que consegue entender bem o francês? Ou quem é melhor? Quem acha que precisa, porque nós precisamos de arranjar aqueles instrumentos de tradução simultânea. Quem é que precisa mesmo de tradução para a gente ter uma ideia? Mas são muitos. Ok. Sim, senhor. Penso que podemos apostar também aqui em convidar leigos, a quem podemos formar para o zelo da nova evangelização. Na Igreja Católica sabemos que é uma formação que precisa de ser dada, pois nós não fomos ainda formados muito para isso. Fomos formados para dar testemunho pessoal da nossa vida e tal, mas formados para a evangelização, para sair um pouco de nós e falar de Deus aos outros, etc. Não há assim muita formação entre os leigos e precisam de receber. Depois, 7 de outubro, embora o ano da fé seja iniciado, até que isto vai falar mais da formação dos padres. A semana quando é? Segunda, terça e quarta? Desculpa, tem razão. São os dias 14, 15 e 16 de janeiro e 17, depois connosco. De janeiro. 14, que é segunda-feira, terça, quarta e quinta. Aponta isso. 14 de setembro. Portanto, o que estive a dizer tem relação connosco, mais padres, e com o nosso próprio ano da fé,
E agora vou passar aos outros aspectos que têm a ver com toda a diocese. Embora o ano da fé seja iniciado a nível universal a 11 de janeiro, a 11 de outubro, que é o 50º aniversário do Concílio Vaticano II, por razões de agenda do nosso Bispo, antecipado na Diocese, até porque calharia uma quinta-feira, o que não dá grande jeito, antecipado na Diocese de Coimbra para o 7 de outubro. Assim seria mais fácil de organizar alguma coisa nesse dia a nível diocesano. Como reunimos os secretariados e movimentos aqui um dia, e tiveram cá muitas pessoas, reunimos a nós na Belinha, como foi dito aqui um dia, até que por Pablo Ribeiro, faltaria dar também a oportunidade àqueles que são a maioria da Igreja nas nossas paróquias, os fiéis leigos, para partilhar com eles este ano e os motivarem para a sua vivência, para serem os principais colaboradores da Mãe Vossa neste ano. Reunimos, como sabeis, como já a carta que já vos mandei, reuniremos no auditório da Reitoria da Universidade, que tem cerca de 500 lugares, e seria bom que se enchesse. Basta que envieis das paróquias 3 a 4 leigos para se encher rapidamente o auditório da Reitoria. Para isso pedimos a vossa indispensável colaboração para lançar-vos o convite a 4, 5, mas vós sabereis melhor consoante as paróquias que tiverdes, cada uma das paróquias, sabendo que haverá paróquias pequenas que não os têm e outras que terão mais. Cabemos a vós, de facto, saber quem convidar e quem enviar. O ideal é que cada paróquia venha ao menos alguém. Nós falámos mais nos leigos que estão à frente das celebrações da palavra, para apostar naqueles que se calhar serão os pedentes mais formados. Também pode ser um ou outro catequista. A vós compete verificar melhor quem enviar. Agora, quem convinha que fossem leigos com alguma formação que pudessem captar um pouco este que se pretende neste ano e levar isso como instrumento de missão lá nas paróquias. Neste dia será o Padre Severino a falar sobre o ano da fé, a partir da Porta Fide e da nota pastoral do Virgílio, e depois, na segunda parte, eu apresentar-lhes o programa do ano pastoral, tentando motivá-los a viverem bem este ano, usando o que lhes é proposto pela Diocese. À tarde, aberto a todos, haverá um pontifical da Sé, para o qual estáis todos convidados, uma consideração presidida pelo Bispo e com o maior número de padres possível, e os leigos. Não só os que estiveram de manhã, mas outros que possam vir. Será às 4 da tarde. Não queríamos também deixar, apesar de tudo, que o dia 11, que é a nível universal o lançamento do Ano da Fé e os 50 anos do Concílio, ficassem em branco. E por isso aceitámos, com agrado, a proposta da Comissão Diocesana de Justiça e Paz, que nos propôs o seguinte: não havendo nada oficial no programa da Diocese, para o dia 11 de outubro, dizíamos os dias, surgiu a ideia, lá entre a Comissão, de uma sessão noturna para ler textos conciliares que se chamaria Queremos Ouvir o Concílio. Esta iniciativa só tem significado se for assumida por outros agentes diocesanos, dizia José Dias. E a Diocese assumiu esta iniciativa para celebrar os 50 anos do Concílio. Serão lidos textos, acompanhados com um PowerPoint de fundo, que acompanhará a leitura dos textos conciliares, e eu já estive a ver o PowerPoint, está bem feito, os textos já estão todos, eu já fiz o trabalho todo, já estão bem escritos, são cerca de 34 ou 36 textos concílio, mas não são textos grandes, são textos que levam 1 minuto e meio, ou 2 minutos, bem escolhidos entre os melhores textos do concílio, mas ao mesmo tempo dando uma volta por vários textos, para que se fique, desde o princípio, desde o apelo de João 23 a um concílio, fazendo um bocado a história também do concílio. Penso que será um belo serão sobre o concílio, e quem puder aproveitar, aproveitará. Será no dia 11 de outubro, aqui neste salão. Como?
Horas. 21h30. 21h30, aqui neste salão, dia 11 de outubro. Se puder desaparecer com alguns leigos, seria uma bela maneira de também celebrarmos em Coimbra o concílio. O que não significa que não um arcebispo que queira também ter alguma ideia para celebrar o concílio, podem fazer, está aberto. Depois as catequeses, é outra proposta que sabeis que é feita. Na nota pastoral do Virgílio diz: a messa é muito vasta e inclui tanto os que estão dentro da igreja como os que estão fora dela. Exige um trabalho que se orienta em dois sentidos. No sentido da profundidade em relação aos que de uma forma ou de outra já são discípulos de Cristo e membros da sua igreja, e no sentido do alargamento das fronteiras em relação aos que estão de fora e são indiferentes, agnósticos ou ateus. Comecemos pelos dentro, que somos os cristãos que temos nas paróquias. Nós temos todos mais facilidade em fazer alguma coisa com eles e bem precisamos que eles aprofundem a fé, pois é a partir deles que se pode chegar aos de fora. Por isso, a eles destinam, de modo particular, as 15 catequeses que o Secretariado de Coordenação Pastoral propõe e que vos vão ser entregues no dia 7, pelo menos. Não estão ainda, ou melhor, já estão prontas, mas falta ainda organizar algumas pequenas coisas para que fique tudo também com alguma pedagogia, mas as catequeses estão prontas. A lógica destas catequeses é como que um regresso à Galileia para acompanhar Jesus de Nazaré, mas já iluminados pela fé na ressurreição, como fazem os evangelistas. Aí vamos familiarizando com a pessoa de Jesus e o seu ensino, com a Igreja nascente e aquilo que ela vive. Fala-se do envio missionário, dos sacramentos, dos mandamentos, aparece um bocado o catecismo nos seus aspectos fundamentais. Tem uma centralidade bíblica, mas começa sempre por um texto do catecismo da Igreja Católica e também de textos do Concílio. Portanto, visitamos bem o Concílio, visitamos bem o Catecismo da Igreja Católica com uma centralidade bíblica. Serão 15 temas. Penso que no dia 7 esperamos não, tendo a certeza, de entregar esse livro com as 15 catequeses, mas depois vai ser posta na net, num site que está a ser feito especificamente para este ano, o Ano da Fé. Vai ser posta uma ficha para os animadores, sejam eles padres ou leigos, que levam o esqueleto da reunião, o esquema da reunião. Nesse esquema irá sempre uma citação do Concílio, referências a outros textos do Concílio do Catecismo, irá o esquema do conteúdo de uma forma resumida, irão algumas perguntas que ajudam a tornar o tema vivencial, concreto, encarnado, e um convite à vivência depois das pessoas que estiverem a fazer essa catequese. Levará também uma oração final. Pronto, o esqueleto da reunião, agora o livro levará a catequese, ou mais alguma coisa, mas depois vai ser aprofundado em que, com tempo de antecedência, vós podereis sacar da net desse site, e nós também podemos mandar por e-mail a quem vocês, por exemplo, basta darmos os nomes do leigo ou do padre que está a fazer esse acompanhamento, e nós mandamos por e-mail, ou podem o próprio sacar de lá essa ficha com esse esqueleto da catequese para ajudarem o animador, embora ele já tenha na mão. Diremos assim, pomos na mão da pessoa o catecismo com as 15 catequeses, e depois, digamos assim, o esqueleto da catequese, para ele saber como animar aquilo, ele terá que vir buscar depois, porque não vamos conseguir ter tudo nesse dia 7. Pronto, isto exigiu um grande trabalho de algumas pessoas do secretariado, e consegue-se ter prontas as 15 catequeses, mas não todo o dinamismo, a dinâmica que era preciso. Mas depois também é fácil fazer chegar até vós com alguma antecedência. Na preparação para o jubileu, quando estava em Febres, lancei vários grupos de aprofundamento da fé. Eram pequenos grupos nas aldeias, com um animador, que reuniam semanalmente, e havia um tempo de oração, o tema dado pelo animador, que eu enviava para lá, e depois uma partilha e troca de impressões sobre o tema.
Apontava-se também algo que caminho a fazer durante a semana, há uma vivência concreta. Eu só reunia com os animadores uma vez por mês, para lhes dar os 4 temas que eu tinha que fazer, mas foi um trabalhão para mim, pois eu é que os tive que fazer todos. Mas foi uma experiência interessante durante 3 anos. Agora, o que se pretende é que hoje já tenhais tudo feito e em pequenos grupos, nas aldeias, um grupo só para a paróquia, conforme for o vosso discernimento. O que importa é pôr-vos na mão este instrumento que depois possa ser utilizado por leigos que o possam fazer se o padre não puder, e é provável que o padre não possa fazer, mas aqueles que puderem, ótimo, mas se não o fizerem, haverá leigos que poderão com aquilo, de facto, animar um grupo de aprofundamento de fé, catequese. O interessante seria fazer uma avaliação, depois, no fim da caminhada, com um inquérito aos participantes. Como foi esta caminhada? Em que é que te ajudou? Como te sentes no percurso da fé, comparando com o antes desta caminhada? Esclareceu-te? Compreendeste melhor a fé cristã? Sentes melhor proximidade com Jesus de Nazaré? Houve escolhas ou opções de vida que tomaste durante a caminhada? Nós precisamos muitas vezes de fazer a avaliação daquilo que fazemos para termos um pouco a noção de que as coisas dão fruto ou não dão. Assim podemos ter um feedback da importância do trabalho que fazemos. Isto para os de dentro disse, e para os de fora, o que fazemos para chamar à fé os que já não vêm à igreja? Ora, nós pensámos não arranjarem grandes coisas para este ano, mas assumir melhor aqueles que já temos. Curso de Cristandade é um curso através do qual todos sabem, muita gente foi chamada à fé, e temos muitos leigos que trabalharam hoje nas paróquias que fizeram um curso de Cristandade, e foi uma forma que a Igreja em Coimbra e em tantas universidades do país, em quase todas, teve. Hoje é mais difícil, mas, por exemplo, em Évora, em Lisboa, ainda é um meio excelente através do qual estas dioceses chamam a... Uma vez fui falar aos padres de Évora sobre o curso Alfa, e no fim eles disseram como o curso de Cristandade lá dava fruto, faziam vários ao longo do ano, e eu disse, então, se vocês têm um curso que dá frutos, não precisam de outro, façam este funcionar, e dá fruto, de facto. Ora, em Coimbra, a coisa está um bocadinho mais adormecida, mas pode também ser mais vivificada. Vai haver um curso de andado de homens 24 a 27 de janeiro, e um de senhoras a 31 de janeiro, e 1 e 3 de fevereiro. Esse é o primeiro. Podemos aproveitar. Aqui o difícil em todos estes cursos, como o Alfa, não é fazê-los, porque no fim as pessoas lá estarem, aquilo corre sempre bem, mas a maior parte das vezes dá fruto. A parte difícil é levar as pessoas lá, é o convite, e temos de ser capazes de muitas formas de convidar. Às vezes foi-se um curso Alfa na Tocha o ano passado, com o auxílio de Cantanhete, e o padre João Paulo foi de porta em porta às casas daquelas pessoas que ele achava que gostava que eles fizessem, pessoas que tinham uma influência na terra e tal. E o facto de ser o padre a pensar em mim e a ir lá convidar-me fez com que muitos que nunca pensariam ir tivessem ido. Há muitas coisas que podemos fazer para ir ao encontro daqueles que andam longe. Então, curso de Cristandade, cursos Alfa, na nossa diocese existem agora 12 unidades pastorais a fazerem cursos Alfa. Digo unidades pastorais porque às vezes é um curso de Alfa que se faz para 4, 5, 6 paróquias. São feitas por um padre que tem essas paróquias, e não só para uma paróquia. Depois há para jovens os convícios eternos. Em relação ao curso Alfa, os cursos de Cristandade funcionam a nível diocesano. Como sabem, os cursos Alfa a nível paroquial. Significa que nós fazemos a nível nacional ou diocesano a formação aos leigos, às equipas, que depois farão o curso na sua paróquia. Mas tanto os cursos de Cristandade como os cursos Alfa, de facto, destinam sobretudo a pessoas que andam afastadas, e é importante, é esses que devíamos convidar, porque é isso que interessa fazer entrar, de facto, na Igreja. Na minha experiência, como sabe, estou numa paróquia nova, e é com o curso Alfa que eu tento chamar pessoas para a fé.
Claro que muitas delas são convidadas, ainda são praticantes, algumas mais ou menos praticantes, não é assim tão longe da fé, mas não pensavam sequer nunca comprometer-se com a igreja. E o que acontece é que depois, mesmo alguma que era aqui à missa ou quê, mas depois tornam-se comprometidas com a igreja, porque logo que acaba o curso, perde-lhes compromisso. E assim a igreja vai crescendo com outras pessoas. Para os jovens, temos os convívios fraternos. E um será já de 22 a 25 de novembro. Um convívio, quase como um curso de cristandade para jovens, é também sempre uma oportunidade de muitos jovens, se depois são acompanhados a seguir, serem postos ao serviço das paróquias. E é engraçado que sempre que há um convívio fraterno, os jovens, quando saem, vão à paróquia e querem comprometer-se. Se depois não forem ajudados, aqui pode ser um fogo que passa. Mas se forem ajudados, pode ser um meio de se porem ao serviço da paróquia, entrarem num grupo de jovens, etc. Claro que muitas vezes nós pomos a questão do seguimento, do depois e depois. Esta questão é quase a mesma da falta de natalidade no nosso país, não é? Os pais não têm filhos porquê? Porque eles ficam caros e dão muito trabalho. Essa é uma razão. Então o melhor é não os ter, ou então ter só um. E, às vezes é o mesmo raciocínio que está por trás, quando se diz que isso é muito bonito, mas depois o seguimento. O seguimento compete depois arranjarmos na paróquia estruturas para isso. Para depois acompanharmos. De facto é verdade que não se podem fazer cursos cristandade ou cursos de alta para depois não nos propor nada. Mas aí é a nossa responsabilidade fazer crescer essa gente que quer e que está disposta depois a fazer um caminho de fé. Depois há missões paroquiais que se podem fazer e muitas outras formas que se podem fazer para chamar à fé outros. Agora estou a traduzir um livro, já está traduzido, um livro de um padre francês que em Lyon, 2 padres faziam porta a porta. E os frutos que dava na vida, tem um prefácio do cardeal Barbarin, em que ele entusiasma os cristãos e os padres a irem bater à porta das pessoas para falar com elas sobre a fé. O livro é muito interessante. Ele não chama de porta a porta, chama de visitas ao domicílio e mostra como na história da França os católicos sempre tiveram isso, desde São Francisco de Assis e por aí fora, e que não é uma coisa assim tão nova como isso, embora hoje seja feita de outras formas. E o fruto que isso dá, para nós pode parecer sempre um bocado impensável ainda, lembro os jogos de testemunhas de Jeová, embora o método que façamos seja diferente, mas podemos pensar em muitas formas destas, que são talvez novas, que estamos mais habituados a vê-las como vindas de movimentos protestantes, de igrejas protestantes, mas o que é certo é que eles crescem, e crescem mais do que a Igreja Católica em muitos sítios, porque o fazem e porque não têm vergonha de fazer. Avanço. Outro aspecto outra proposta para este ano, as palavras, o chamado itinerário semanal. Começará com o primeiro domingo do Advento e será um caderno com uma proposta de itinerário semanal ao ritmo do Evangelho de cada domingo. Terá 3 pontos. A palavra-chave, que se foi escolhida, e o Evangelho da semana, que pode ser lido na íntegra e que vai no caderno. Uma breve reflexão, apenas de meia página A4, não será uma coisa comprida, e uma proposta para a oração familiar ou individual. Propõe-se 6 pequenas coisas: a leitura do Evangelho, pela família ou individualmente, ou por quem quer que seja, um tempo de silêncio a seguir à leitura, uma pequena partilha se quiser feita da família, umas preces espontâneas que cada um queira fazer, a proclamação do credo, que faz sempre parte, a oração do Pai Nosso. Claro que no trabalho individual não há partilha, as preces espontâneas são feitas no coração de cada um, mas no fundo é este o esquema, um esquema simples, que é para ser posto na mão das pessoas e, de modo particular, da família. A finalidade desta proposta é colocar esta ajuda. E também pode ser uma pequena ajuda para os pastores, para os padres, para a preparação da homilia, pelo menos com algumas ideias, e até para lhes poupar tempo no caso de fazerem uma folha semanal na paróquia, com uma reflexão sobre as leituras que muitos fazem. Eu faço essa folha e vai-me servir, já está feito. Já posso servir-me
dessa reflexão. Portanto, não é uma coisa complicada, de facto, mas é uma coisa simples para ajudar as pessoas durante o ano. Haverá sempre também algum texto do Catecismo ou do Concílio que as pessoas poderão também ler. E agora gostaria de chamar o Padre Manuel Carvalheiro para vir falar sobre a Escola Diocesana de Formação de Leigos, para ele nos explicar o programa que temos. Uma coisinha simples, como tinha sido já apresentado, a reflexão foi feita na formação que este ano a Escola Diocesana de Leigos iria propor para, e assim enquadrado neste ano da fé, propor para os cristãos leigos, naturalmente. Eu começo para não me esquecer, lá ao fundo da sala, por ordem alfabética, a começar pelo lado, aqui do lado direito, estão rubrinhos com cartazes, e os cartazes são exatamente este, que são os cartazes para sensibilizar para 3 datas fundamentais que nos acompanharão este ano. A solene abertura, no dia 7 de outubro, aqui apenas tem a hora da celebração na Sé, depois o dia da Igreja Diocesana, 26 de maio, depois as Assembleias Arciprestais e depois a peregrinação ao Santuário de Fátima no dia 22 de junho. Portanto, é para levar e colocar naturalmente no sítio que seja mais conveniente para que os cristãos vão olhando e vão interiorizando estas datas que são pontos-chave na vivência do nosso ano da fé, que tem este cartaz como título, o mesmo título que tem a carta pastoral do nosso Bispo, a alegria de querer e o entusiasmo de comunicar a fé. Daqui a pouco também, não sei se é bem intervalo, se não, distribuiremos os calendários, enfim, que alguns já têm perguntado se há, se não há, o calendário deste ano, juntamente com esta carta pastoral. Portanto, é uma brochura que será distribuída gratuitamente aos presentes no exemplar por pessoa, e quem quiser levar para a paróquia, ou para os paroquianos, ou para oferecer no dia de aniversário, depois custará 2 euros. Não conseguimos colocar tudo gratuitamente na mão de todas as pessoas, como compreendeis. Os tempos de crise chegam a todo lado, também chegam, creio, à Diocese, quando diz o Sr. Diácono, e também chegam à Gráfica de Coimbra, como é de conhecimento de todos, portanto não podemos pôr tudo gratuitamente. Penso que entendeis bem isto. Portanto, quem quiser levar mais do que o exemplar que será oferecido, poderá deixar do banco, da cadeira, da caixa, enfim, onde quiser, esse valor correspondente ao número de exemplares a levar. Concretamente, em relação à Escola Diocesana de Leigos, nós iremos fazer, como foi proposto também, iremos fazer encontros regionais. Selecionamos a abordagem das 4 constituições conciliares, cada uma delas numa unidade temática, em 10 encontros, descentrando cada uma destas temáticas ao longo de 4 semestres, portanto, acompanhar-nos-á durante este ano 2012-2013 e 2013-2014. Penso que todos terão recebido no seu endereço eletrónico, a menos que a lista que eu tenho não esteja correta, já esta mesma planificação ou esta estruturação localizada. Há pormenores que ainda não tenho, que dependerão de cada região pastoral, que é onde se vai realizar essa formação. Portanto, aguardo essa informação. O calendário está definido, começará no dia 16 de outubro e será sempre à noite, para ser simpático para todos, entre as 21 e as 22h30. Os responsáveis, enfim, por apresentarem esta sistematização na abordagem de cada uma das constituições conciliares também está indicado, praticamente tudo prata da casa, uma vez que não é muito fácil recrutar pessoas de fora para manterem 10 encontros em cada um dos semestres, acompanhando assim com deslocações e todos os outros afazeres essa assistência que nós gostaríamos, trazendo outras pessoas, outras vozes, outras caras, outros saberes até à Diocese. Enfim, é aquilo que é possível. A este propósito também gostaria que fosse sensibilizado as comunidades paroquiais em enviarem algumas pessoas ao centro onde se vai fazer essa mesma formação. Eu ontem não estive, deve-se ter falado, penso eu, estava assim programado de gestão, de motivação, de como fazer rentabilizar os vários recursos, os meios humanos, materiais, etc. Não podemos, creio, ir de porta a porta fazer formação conciliar, embora possamos fazer mais ou menos como as Testemunhas de Jeová, mas não nesta medida. Portanto, terá mesmo de ser ao contrário. Encontramos num sítio, à maneira também dos cristãos, que vão à sua casa, que é a igreja, para celebrar. Não poderão ir
a outros locais para estudar, para aprender. Penso que seria uma atitude muito evangélica. Eles não eram só fiéis à fração do pão, também eram fiéis ao ensino. E não se referiam exclusivamente ao ensino em contexto litúrgico, segundo bem entendo, e alguns exegetas o confirmam. Gostaria, portanto, de motivar, de apelar ao vosso envolvimento para que as pessoas possam aproveitar. Claro que é um dia de outubro, de novembro, está a chover, são 9 da noite, é preciso sair, é preciso ir de carro, mas isto repartido, rentabilizando também os recursos económicos disponíveis, 2 ou 3 num quarto ou num automóvel e irem, outro dia leva o outro, enfim, de forma a que não se perca mais esta oportunidade. Portanto, isto falando apenas desta proposta para 2 anos de formação, nessa rotação regional, tratando ao longo de cada semestre uma das constituições conciliares. Claro, como é rotativo e também não temos muitas pessoas para orientar, provavelmente em algum sítio esta rotatividade será um bocadinho ilógica em função da apresentação mais sistematizada das várias constituições conciliares, como é óbvio, mas é aquilo que nos é possível. Também a Escola de Leigos começará, e essa informação ainda não chegou aos vossos endereços eletrónicos, mas chegará, creio, ainda hoje ou mesmo amanhã, que é a planificação da formação de ministérios laicais, como costumamos dizer, e que começará já no dia 3 de novembro, será o primeiro encontro, e depois há um calendário de vários encontros que se irão realizar, esses todos, para novos candidatos, e como foi sendo hábito, por questões logísticas facilitadas, será no Colégio de São Lipeiro. Mas esta informação, com as respectivas fichas de inscrição, chegarão aos vossos endereços eletrónicos. Aproveito para dizer, a este propósito, porque todos os anos isto vai numa carta, ela tem ido uma carta que acompanha, uma informação que acompanha, mas depois não ligamos muito, porque não temos tempo para ler todo o texto e vamos só ao final. A inscrição é a proposta do pároco, não há outra. Não há cristãos que se autocandidatem a ministérios. Isso não existe. O que existe é o pároco que propõe o leigo A ou B ao ministério X ou Y. E quando o pároco propõe nessa ficha de inscrição, não precisa de mais nada. Está a propor e está naturalmente, se o propõe, a dar garantias de idoneidade e de seriedade e que é capaz, digamos, de desenvolver o ministério para o qual acaba de fazer a proposta. Portanto, deixava esta nota, porque depois chegam mais requerimentos e mais atestados de idoneidade, não precisa nada. Se o pároco propõe, está tudo dito, não é preciso mais nenhuma atestação. Nós somos muito burocráticos e gostamos de nos envolver em muitos papéis, porque assim é que dá credibilidade e peso à coisa. Eu acho que não tem de ser assim. Simplifiquemos e fiquemos com aquilo que é essencial. Pronto, e Escola de Leigos, era só mesmo isto que eu estava a deixar explicar. Vocês têm alguma questão objetiva que possa responder? Como é que é a condução? Alguma coisa planeada para a condução? As reconduções têm ficado ao cuidado dos vigários em cada região. Não sei se haverá alguma alteração neste nível, mas provavelmente não. Sendo que também tem sido o hábito que a região centro faz a sua recondução habitualmente, juntamente com os novos candidatos na mesma celebração, alguns deles aproveitando, quase em jeito de reciclagem, poderem fazer esta formação toda, uma vez que ela é, na sua estrutura, mais até no seu conteúdo, mas na sua organização, diferente daquela que alguns fizeram há 10, 15 ou 20 anos atrás. E, portanto, têm alguns aproveitado exatamente esta oportunidade, sendo que é objetivamente dirigida a novos candidatos. Obrigado. Todo o ano termina com a peregrinação a Fátima, inserida no ano da fé, 22 de junho, como já foi, e vai sair no cartaz que está lá ao fundo. Sabes que uma peregrinação a Fátima é sempre uma coisa que o povo de Deus agarra bem, e será uma forma também comunitária de encerrarmos este ano da fé, embora o ano da fé só termine depois, em novembro do ano seguinte. Por último, mas nem por sombras o menor, gostava de falar daquilo que João Paulo II chamava o primado da graça. Dizia ele no Novo Milênio in Eunte: no âmbito da programação que nos espera, apostar com maior confiança numa pastoral que contemple o devido espaço para a oração pessoal e comunitária significa respeitar o princípio essencial da visão cristã e da vida, o primado da graça. Há uma tentação que sempre incidia qualquer caminho espiritual e também a ação pastoral. Pensar nos resultados
dependem da nossa capacidade de agir e programar. É certo que Deus nos pede uma real colaboração com a sua graça. Convidamos por conseguinte a investir no serviço pela causa do reino todos os nossos recursos de inteligência e de ação. Mas ai de nós, se esquecermos que sem Cristo nada podemos fazer. É a oração que nos faz viver esta verdade, recordando-nos constantemente o primado de Cristo e, consequentemente, o primado da vida interior e da santidade. Quando não se respeita este primado, não há que maravilhar-se se os projetos pastorais, ou melhor, não há que espantar-se se os projetos pastorais se destinam ao fracasso e deixam na alma um deprimente sentido de frustração. Repete-se então connosco aquela experiência dos discípulos narrada no episódio evangélico da pesca milagrosa. Trabalhámos durante toda a noite e não apanhámos nada. E quantas vezes acontece na nossa vida pastoral? Fazermos um programa para o ano da fé sem programarmos a vida de oração das comunidades de uma forma mais renovada é confiarmos demasiado nos nossos programas e no nosso programa. Como convidar por isso mais as paróquias, os cristãos, à oração neste ano, sem o qual, se calhar, pouco fruto teremos? Porque compete a cada um pensar nisso, mas uma forma sempre frutuosa é a adoração eucarística. Quando uma paróquia organiza a adoração eucarística e investe a fundo nisso, está a ensinar, através desse sinal, de que estar com Deus na oração, adorando, é o mais importante. Quando falamos da importância da oração, mas depois colocamos a adoração uma vez por mês, ou mesmo uma vez por semana, 2 ou 3 horas à noite, então nós dizemos algumas palavras, mas as pessoas não veem na nossa programação que isso seja de veras importante. Se explicarmos às pessoas a importância de estar diante de Jesus, no sacrário, numa cadeia de oração e adoração, e lhe pedimos o compromisso de 1 hora, por exemplo, por semana, para organizar a vida de oração da paróquia, talvez apareça muita gente a comprometer-se. Podem ser outras formas, esta é uma. Mas nós propunhamos que, à imagem do que já se tem feito noutros anos, e como fizemos no Jubileu, que cada paróquia organizasse pelo menos, por exemplo, um dia, a quinta-feira, e convidasse cristãos a comprometerem-se na adoração eucarística, para que houvesse mais tempo disponível para que muita gente pudesse passar. Perdoar-me-eis que vos falo na minha experiência, não quero de facto exigir nem modelo, pois há muita coisa que falha, mas apesar de sermos ainda muito numa pequena paróquia, com um pouco mais de 300 a 400 praticantes, temos 40 horas de adoração por semana. Agora, hoje, temos lá passar e encontra sempre gente em adoração permanente, desde ontem, das 8 da manhã de ontem, passando por toda a noite e até hoje à meia-noite, e isto todas as semanas, num grupo de cerca de 120 pessoas que se inscreveram desde o ano passado e que se revezam. E não é só gente reformada, mas passam professores universitários, passam todo tipo de pessoas, umas porque se comprometeram e outras porque sabem que está lá gente em adoração e que encontram um clima de oração. E muita gente se tem aí encontrado, por isso é uma experiência muito interessante, onde eu creio que virá a fecundidade da vida pastoral também da paróquia. Não é sempre fácil organizar isto e às vezes temos alguma dificuldade também, mas creio que vale a pena todo o esforço que fizermos por transmitir de uma forma ou de outra às pessoas e à paróquia que o importante é as pessoas estarem com Deus, encontrarem-se com Ele na oração. Então, o que nós propunhamos é que cada paróquia organizasse ao menos a quinta-feira como dia de oração, mas pode ser outro dia, cada paróquia possa organizar outro dia. A Eucaristia é o memorial da morte, da ressurreição do Senhor, e ele é o grande mistério da fé. Adorar o Senhor é prolongar o mistério da fé no coração e na memória dos crentes. Esta é uma proposta que nós fazemos. Colocar onde isso, se vir possível, um dia de adoração à quinta-feira ou no outro dia, se for mais viável. Para isso é preciso arranjar, naturalmente, quem esteja lá. E pronto, creio que este é o principal das propostas deste ano. Não sei se há alguma pergunta que queiram fazer ou se fazemos um
pequeno intervalo. Eu disse. Só a questão que tinha colocado, as catequeses vão estar disponíveis quando é que... Dia 7, no encontro do dia 7 com os leigos, é para aí que estão a ser preparadas e, portanto, isto serão distribuídos num livro, as 15 catequeses. E o tal itinerário semanal? Também Também será feito, também será entregue esse dia, sim.